Neste tutorial a gente vai aprender a utilizar as planilhas Google para construir tabelas e gráficos. Então, para iniciar, a gente acessa o nosso e-mail digitando no www.gmail.com. Você vai inserir seu endereço de e-mail, clicar em próximo. Não é necessário você digitar @gmail.com, porque ele reconhece. Colocar sua senha, fazer login. Muito bem. Seu e-mail vai abrir. No canto superior direito da tela do seu computador, vai estar escrito o seu nome, ó, no caso aqui, ó, meu nome, tá? E ao lado tem um quadradinho 3x3. Você vai clicar nesse quadradinho 3x3 e vai acessar Drive. Uma nova janela vai se abrir, que é a janela do seu Google Drive. Tudo bem. Nessa nova janela, você procura por Meu Drive, clica com o mouse e vão aparecer nova pasta, fazer o upload e novo arquivo. Então, você vai clicar em novo arquivo. Em novo arquivo, na nova aba que se abriu, você clica em planilhas Google. O que é a planilha Google? A planilha Google, ela funciona como Excel. Então, você pode construir tabelas e gráficos, você pode efetuar somas, calcular média, moda, mediana. Então, nós vamos aprender a utilizar para esses conceitos matemáticos que nós estamos aprendendo. Primeiro, vamos começar dando um nome para nossa planilha, né? Então, vamos lá? Tabela da variável número de calçado. Vamos fazer da idade, que ela é menor. Pronto, tabela da variável idade. Dei um Enter. Então, o que é a planilha Google? A planilha Google, ela é composta de colunas, que são identificadas pelas letras do alfabeto. Então, eu tenho coluna A, coluna B, coluna C e assim por diante. E por linhas, que são identificadas por números do sistema de numeração que nós utilizamos, o indo-arábico. Então, primeira linha, segunda linha, assim por diante. O encontro de uma coluna com uma linha destaca o que é chamado de célula. Então, aqui, esse contorno azul, está destacada a célula B3, porque está na coluna B, linha 3. É o encontro. Aqui nós temos destacado o encontro da coluna C com a linha 5. Então, eu tenho aqui a célula C5. Nós vamos preencher a nossa tabela, construir a nossa tabela, normalmente, como se estivéssemos trabalhando com o nosso caderno. Então, aqui nessa primeira coluna, eu vou registrar idade. Na segunda coluna, frequência absoluta, que é quantas vezes apareceu o dado que foi coletado. E aqui a frequência relativa, que é uma comparação entre a frequência absoluta e o total de resultados coletados, de dados coletados. Observe que não coube na coluna a escrita frequência absoluta, certo? O que a gente faz? A gente utiliza o cursor do mouse para deixar ela do tamanho que for necessário, certo? Agora, nós vamos registrar. Quais foram as idades que apareceram? 12, 13, 14 e 16. Quantas vezes apareceu a idade de 12 anos? 22 vezes. Então, 22 é a frequência absoluta para a idade de 12. 9 vezes apareceu a idade de 13 anos, 4 vezes 14 anos e 1 vez 16 anos, certo? Então, na célula aqui B6, que está selecionada, eu quero que apareça a soma de 22 com 9, com 4 e com 1, ou seja, a soma das frequências absolutas. Como nós vimos em sala, a soma das frequências absolutas, ela deve ser igual ao total de dados coletados.
Então, nós vamos utilizar aqui um recurso da planilha Google para que ele efetue essa soma para nós, tá? Então, eu tenho aqui, ó, nesse canto superior, funções, clico em funções, a primeira é soma. Automaticamente aparece uma formulazinha aqui, ó, na célula em que estava clicado o cursor do mouse. Igual sum, que é soma, e entre parênteses já está o cursor. O que que eu vou fazer? Eu vou dizer para esse programa, ou seja, eu vou registrar para esse programa, registrar que células que eu quero que ele some. Então, eu quero que ele some 22, 9, 4 e 1, certo? É claro que essa é uma soma simples de ser feita, a gente pode fazer até mentalmente. No entanto, conforme nós temos tabelas maiores e também para outros tipos de cálculo, facilita bastante a gente que ele efetue essa soma para a gente, tá? E a gente ganha tempo também. Então, nós vamos utilizar a linguagem da planilha para dizer, para registrar aqui o que eu quero que ele some. Eu quero que ele some 22, mas 22 está localizado na célula B2. Então, eu digito B2. Observe que ele já destacou em laranjado a célula B2. Até, no caso aqui eu coloco 2 pontos, até B5. Agora o retângulo ficou de B2 até B5 selecionado. Se estiver correto, é só dar um Enter. Se estiver errado, é só arrumar. Pronto, ele apareceu a soma para mim. Agora, o que é a frequência relativa? A frequência relativa é uma razão que compara a frequência absoluta com o total de dados coletados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui uma formulazinha para a planilha Google entender como é que eu calculo a frequência relativa. Eu digito o sinal de igual. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 22, mas o que é o 22? O 22, ele se encontra na célula B2, certo? Então, ele já selecionou para mim, ó, B2. E vou dividir por 36. A divisão aqui na planilha Google é uma barra inclinada. Barra inclinada quer dizer divisão por 36. Automaticamente ele já me dá esse resultado. Dou um Enter. Muito bem. Apareceu o resultado na forma decimal. Então, novamente, frequência relativa. O que eu tenho que calcular a frequência relativa? Eu tenho que dividir esse 9 por 36, certo? Que é quantas vezes apareceu o resultado 13. Então, eu vou digitar igual, mas eu não vou digitar 9. Eu vou digitar em que célula se encontra o 9? Na célula B3. Divisão, quer dizer, barra inclinada, 36. Dou um Enter. A planilha Google, ela foi programada para reconhecer padrões. Então, a partir desse momento, a planilha já vai reconhecer o padrão, que você está pegando todos os valores que estão na coluna B e dividindo por 36. Então, o que a gente faz? A gente seleciona esses dois que nós fizemos, utilizando o mouse. Notem que aqui nós temos um quadradinho azul que está bem destacado e nós vamos clicar com o mouse e arrastar até onde eu quero que ele calcule frequência relativa. Pronto. Automaticamente ele calculou para mim, porque ele reconheceu o padrão desse cálculo. Então, esses resultados, eles estão apresentados na forma decimal, mas nós gostamos de trabalhar com eles apresentados na forma percentual. Para isso, com eles selecionados, como aqui estão, basta eu clicar, formatar como porcentagem. Pronto. Aí mais, ele tá com 2 casas decimais. Se você quiser uma, só diminuir o número de casas decimais. Pois nós temos aqui a frequência relativa já calculada. Agora, vamos somar essas frequências relativas que nós acabamos de realizar. Você já deve saber que a soma da frequência relativa tem que ser igual a 100%. Então, vamos pedir aqui para a planilha Google calcular para nós a soma. A soma de 61,1, ou seja, do valor que está na célula C2, já destacou, 2 pontos, quer dizer, até o valor que está na célula C5. Ó, notem que ele deixou novamente destacados os valores, e aqui eu já vejo, ó, 100%, certinho. Então, nossa tabela está pronta, só falta agora as questões de formatação.
que é deixar centralizado, negritar alguma coisa, colocar a cor, mudar a cor se for necessário. Então, para isso, a gente seleciona a tabela, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar bordas. Então, eu clico aqui, ó, bordas, como uma janelinha. E eu quero todas as bordas dessa tabela. Muito bem. Agora, com a tabela ainda selecionada, eu vou mexer, vou trabalhar com o alinhamento dessa tabela. Então, eu quero os dados alinhados à esquerda, à direita ou centralizados? Eu quero centralizados. Muito bom. Então, nossa tabela está pronta. O que que eu quero mais? Eu quero deixar a primeira linha negritada. Então, eu clico nesse B maiúsculo, que é negrito, ou simplesmente digito o Ctrl B. Soma, também eu quero negritar. E quero negritar também frequência absoluta e frequência relativa. Caso haja necessidade de você deixar alguma linha com fundo, essa latinha de tinta aqui, ó, é cor do preenchimento. Só que é bom a gente lembrar que como é uma tabela, então não convém você tá colocando muitas cores, né? Coloque só onde for realmente necessário, tá? Vou digitar, vou deixar aqui também com a cor de preenchimento. Pronto, nossa tabela tá prontinha. Faltou, vocês devem ter observado que faltou o título para essa tabela. Por que que eu não coloquei? Porque eu vou selecioná-la e vou digitar Ctrl C. Se você não quiser digitar Ctrl C, apertar a tecla Ctrl I juntamente com a C, você pode vir aqui, ó, editar, copiar. É a mesma função, tá? Ctrl C. Agora eu volto aqui em meu Google Drive, clico novamente em meu Drive, novo arquivo, documentos Google. Que agora ele vai abrir para mim um documento muito parecido com aquele que você conhece, como o Word, por exemplo. Então, eu quero, vou dar título, né? Tabela da variável idade. Agora, Ctrl V, tá vendo? Ele colou a tabela que a gente construiu aqui, ó. Ele colou. Ctrl C, copiei, Ctrl V, colei. Posso também fazer isso aqui, ó, no menu editar, colar, tá? Agora, eu clico em qualquer lugar dessa tabela, com o direito do mouse, propriedades da tabela. E vou alinhar essa tabela centralizando, tá bom? Eu posso mexer em outras coisas aqui, ó. Por exemplo, a borda da tabela, se eu quero uma borda mais grossa, um pouquinho, tá bom? Clico em OK, pronto, alinhei minha tabela. Eu quero que esse título, que ele fique maior, ele tá com uma fonte 11, eu quero uma fonte 14 para ele, tá? Quero negritá-lo também, ó. Tudo bem. O que que tá faltando agora? Tá faltando eu colocar de onde foram coletados esses dados, ou seja, nossa fonte. Então, no caso, dados coletados na turma. Agora aqui é conveniente não deixar centralizado, mas alinhado à esquerda da tabela, ou perdão, à direita da tabela. E também deixar numa fonte menor do que a fonte que está na tabela. Eu vou colocar uma fonte 8, tá? Bem pequenininha. Pronto. Olha aí, nossa tabela prontinha, organizada, perfeita. Agora, nós vamos voltar aqui para a planilha Google, tá? Eu vou ensinar vocês agora a inserir um gráfico. Nós temos aqui 3 colunas, idade, frequência absoluta e frequência relativa. Mas é conveniente que a gente faça o gráfico só com uma das frequências, tá? Então, eu vou selecionar a coluna idade e a coluna frequência absoluta. Com essas duas colunas selecionadas, eu clico em inserir. Aqui em inserir, uma aba vai se abrir, você procura por gráfico. Clique em gráfico. Muito bem. Ele já inseriu automaticamente aqui o gráfico daquela tabela. Agora, eu posso fazer alterações. Eu posso alterar o tipo de gráfico. Posso escolher um gráfico de linha, um gráfico de coluna, de barra, um gráfico de pizza. Olha só. Posso alterar esse próprio tipo 3D.
Então, eu vou ficar com o gráfico de coluna mesmo, tá? Fecho. Ai, perdão. De novo. Fechei antes de... Pronto. Vou personalizar. Título do gráfico. Gráfico da variável idade. Legenda. Então, note que à direita aqui tem frequência. Não é necessário nesse gráfico uma legenda. Então, eu retiro essa legenda, tá? Se eu quiser mexer em mais alguma coisa, eixo, não, tá ótimo. Eixo, ó, idade no horizontal, no eixo vertical, frequência absoluta, tá perfeito. Se eu quiser alguma outra formatação, por exemplo, a cor tá em azul, se você quiser alterar para um outro tipo de cor, troquei aqui por vermelho, por um cinza, fica a seu critério. Para um preto, tá? O padrão dele é azul. Então, isso aqui é só uma questão de formatar. Inserir, agora sim, nosso gráfico está pronto. Então, se por um acaso você inseriu o seu gráfico e falou assim, ah, mas eu queria mudar, né? Mudar o tipo de gráfico, não tem problema. Você clica aqui dentro dele, ó, com o direito do mouse, você altera o que você quiser. Título, se você quiser que volte a legenda ou tirar a legenda, os eixos, se você quiser colocar, mudar o marcador, quer dizer, o que é esse marcador? Então, ó, esse eixo aqui, o eixo Y, né? Nosso eixo vertical, ele tá de 6 em 6, ó, de 0 foi para 6, de 6 foi para 12, então se você quiser alterar isso também é possível, tá? Alterar o tipo de gráfico, você também pode fazer isso aqui, ó. Por exemplo, você quer um gráfico de pizza, ele vai alterar para você para um gráfico de pizza. O gráfico de setores. Vou voltar no meu gráfico de coluna. Eu vou querer, deixa eu voltar novamente na edição avançada, ver se ela vai abrir. Abriu. Eu quero colocar valores, eu gosto que apareça aqui, ó, por exemplo, esse valor, que essa barra corresponde a 22. Deixa eu colocar, deixa eu localizar, tá aqui, ó, rótulo de dados, tá nenhum, vamos colocar valor, tá? Ó, automaticamente, vou pedir para atualizar, ele inseriu em cada coluna delas, em cada coluna, a frequência absoluta. Agora tá perfeito o nosso gráfico. Prontinho, agora é só copiar e colar no nosso documento do Word. O Word não, perdão, documento Google. Prontinho.